Oi, 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 oi. Bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Estão bem? Fala pra mim. Converse comigo. Bom dia, Eduarda. Bom dia, Eduardo. E aí? Pedro. Pedros. Bia. Bom dia pra todo mundo. Bem, enquanto vocês vão chegando aí, a gente vai conversando. Olhando meu gato ali. Tadinho, tá com aquele colar. Aí ele fica todo estressado. Bom, como é que nós estamos? Como vai a quarentena? Eu sei que todo mundo tá enjoado de ficar em casa. Mas daqui a pouco tá acabando. Mais aí, mais um tempinho. Vai ficar na memória, a história. A gente contar pros nossos filhos, pra todo mundo, né? É isso aí. Vamos chegando. Vamos se aconchegando. Certo? Espero que a live de hoje não caia. A gente vai dar um jeito. Tá bom? Vamos que vamos. Então, pessoal, eu quero que vocês façam uma coisa como de costume. Primeiro, deixa eu baixar um pouquinho essa câmera aqui. Pronto. Eu quero que vocês façam uma coisa como de costume. Peguem o livro de vocês. Pode pegar o marca-texto também. Se quiser sublinhar alguma coisa. E a gente vai conversando. Tá bom? Vamos lá. Cafezinho. Vamos lá, eu quero que vocês peguem. Desculpa. Calma aí que eu vou só pegar meu celular aqui para deixar no chat da live. Que aí eu consigo ver o que vocês estão falando. Vamos lá. Então, a gente falou, recapitulando, a gente começou lá na escola, no sistema digestório, aí depois a gente entrou no sistema respiratório, depois a gente entrou em sistema circulatório, certo? Ou sistema cardiovascular, ou sistema cardiovascular. A gente viu os órgãos que compõem todos esses, viu como funciona, meu olho tá inchado, viu como funciona, viu calma aí, só um segundo, quietou? Voltei. A gente viu como... Parece brincadeira, né? Calma, calma.
Desculpa, gente. Imprevistos. A gente viu cada órgão, viu o funcionamento dele. Mas, entrando no sistema cardiovascular, a gente tem uma peculiaridade que é a maior interação do sangue nesse sistema, correto? Que a gente viu. O sangue começa a entrar lá no sistema respiratório, no finalzinho do sistema respiratório. E no sistema circulatório, ele já faz parte do todo. Ele é a peça-chave, a peça principal do sistema circulatório. Então, hoje a gente vai falar basicamente do ciclo cardíaco, que é o ciclo do o ciclo que o nosso sangue faz pelo coração e os batimentos do nosso coração, e de algumas peculiaridades do sangue, tranquilo? Então, todo mundo já deve estar com o livro aí, então a gente já pode começar. Mesmo quem não está com o livro, a escola, a empresa do livro, disponibilizou os livros online, tranquilo? Então eu peguei algumas partes importantes, tirei alguns prints e tudo, e montei uma apresentaçãozinha de PowerPoint aqui, e mesmo quem está sem o livro vai poder acompanhar. Tranquilo? O que eu tenho que fazer primeiramente é me diminuir. Pronto. Diminui muito. Aumenta um pouquinho. E aí, a gente vai entrar aqui. Isso está na página, como eu já disse, 266 do livro de vocês. Ciclo cardíaco, certo? A gente já viu o coração, viu o funcionamento de tudo. Agora a gente vai entender melhor, mais adentro de como funciona. Vamos lá. Quem quiser acompanhar a leitura, quem quiser marcar alguma coisa, pode ficar à vontade. Como vimos, o coração atua como uma bomba, isso eu já falei também, pois impulsiona o sangue por toda a rede de vasos sanguíneos do corpo. Cada batimento cardíaco pode ser dividido em duas fases. Lembra disso aí, se quiser marcar, melhor ainda. O batimento cardíaco ele é dividido em duas fases. A primeira é a sístole, que é a fase em que a musculatura cardíaca se contrai, e a segunda é a diástole, que é a fase do relaxamento muscular. Naquele gifzinho que eu mostrei para vocês, na outra aula, a gente tinha um coração de fazer esse movimento, certo? Então, quando ele se contrai, a gente chama de sístole, e quando ele relaxa para poder se contrair de novo, a gente chama de diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, certo? O período entre o final de uma contração cardíaca, final de uma contração, e o começo de outra, que aí contrai, relaxa, quando ele vai contrair de novo, chama-se ciclo cardíaco. Então, contraiu, sístole, relaxou, diástole, ciclo cardíaco. Contraiu, sístole, relaxou, diástole, ciclo cardíaco. Tranquilo? Essa parte a gente já viu como está no esqueminha aí, ó. O número 1, o sangue rico em gás oxigênio entra no átrio esquerdo. O sangue pobre em gás oxigênio entra no átrio direito, que é o número 2. Parte do sangue dos átrios vai para os ventrículos, que é o número 3, que se enchem. Aí depois vem 4. Os átrios se contraem, aqui, ó, nesse lado aqui. Os átrios se contraem, forçando o sangue a passar para os ventrículos, número 5.
Aqui, gente, todas essas passagens está mostrando aqui tem uns negócios chamados de válvulas. Exatamente. Parecido com válvulas. Já foi chamado de válvulas um dia, mas é tipo um aglomerado de válvulas. Tem 2, 3 válvulas. Então a gente chama esse aglomeradinho aí de válvula. Vamos lá. Os ventrículos se contraem, a 6, aumentando a pressão no interior das câmaras. Aí a gente está entrando na sístole, certo? No interior das câmaras. Esse aumento faz com que as válvulas, acabei de falar com você, da aorta e do tronco pulmonar se abram e permitam a passagem do sangue em direção às artérias principais, o 7 ali, ó. As artérias principais, tá? Com a setinha ali rosa. Durante a contração dos ventrículos, as válvulas atrioventriculares, que são as que juntam os átrios com os ventrículos, se fecham. Calma, isso aí é complicado, mas vocês não têm obrigação de saber exatamente. Eu tô falando para vocês porque é interessante a gente saber que existe, mas hipótese alguma eu ou alguém vai poder cobrar isso de você exatamente na íntegra, cada fechamento de válvula, cada abertura de válvula, cada contração, sístole, diástole e ciclo cardíaco vocês têm que saber, mas essa parte aqui de baixo é só para vocês saberem que existe, porque isso aqui é cardiologista. Se você for se tornar cardiologista um dia, você tem essa vontade, você tem que saber. E já pode começar a aprender agora. Mas se não, é legal você saber que existe e que funciona desse jeito, mas ninguém é obrigado a decorar isso, tudo bem? Vamos lá. Quando medimos a pulsação durante o período de 1 minuto, estamos verificando a frequência cardíaca, ou seja, a quantidade de batimentos cardíacos por unidade de tempo, ou seja, a quantidade de batimentos cardíacos no tempo de 1 minuto. A frequência cardíaca de uma pessoa em repouso é de cerca de 60 a 100 batimentos. Aí a gente vem uma sístole e uma diástole. Uma sístole e uma diástole. 2. A gente faz isso em uma média de 60 a 100 batimentos por minuto. Você já deve ter visto nos filmes as pessoas que colocam a mão assim na outra e olha no relógio, não tem? Coloca uma mão assim e a outra olhando no relógio. Ou então no pulso, segura o pulso e olha olhando no relógio. Isso estão marcando o intervalo de 1 minuto e estão contando a quantidade de pulsação. Óbvio que existem máquinas mais apuradas para medir isso, mas se você está em algum local que não tem acesso e tudo, precisa disso com urgência e tal, é muito aconselhável. Aí aqui a gente entra na parte de pressão arterial. Isso aí, medir a nossa pressão. Aqui a gente viu o ciclo cardíaco, ele está correlacionado com a pressão arterial, mas não é a mesma coisa. A pressão arterial inclui a pressão sistólica e a diastólica. A pressão sistólica é aquela exercida pelo fluxo sanguíneo contra as paredes das artérias durante a sístole, contração ventricular, ou seja, a pressão sistólica é a pressão que o sangue está exercendo nas artérias durante a sístole, durante o fechamento do coração, entendeu? A pressão da contração, fechamento, não, desculpa. A pressão da contração do coração é a pressão que vai ser a pressão sistólica. E a pressão diastólica se refere à pressão exercida pelo sangue nas paredes das artérias durante a diástole. Então a gente tem aí duas pressões. A gente tem a pressão exercida na parede das artérias
quando o coração se contrai e a pressão exercida na parede das artérias quando o coração se solta, se relaxa. Tranquilo? Para verificar o valor da pressão arterial é utilizado um aparelho chamado esfigmomômetro. Todo mundo já deve ter ouvido falar, mas às vezes a pessoa não sabe muito bem para que serve. Que fornece um valor para a pressão sistólica e outra para a pressão diastólica. Você está pensando, caramba, então é isso. Aqueles dois números lá, exatamente. Quando a pessoa fala, eu tô com a pressão 12 por 8, tô com a pressão 14 por 10, a pessoa fala, nossa, tá com a pressão alta, exatamente. O primeiro número é o valor da pressão sistólica, é o valor quando o coração está se fechando. Óbvio que a pressão sistólica sempre vai ser maior do que a pressão diastólica, porque a pressão exercida pelo coração, a força que o coração joga o sangue é maior do que quando o coração relaxa. Então, aqui, ó, no caso do exercício aqui, tá mostrando 118 por 82. Aí, óbvio que isso aqui é aproximado de 12 por 8, que é a pressão média, mais ou menos. Existem pessoas, aqui embaixo fala, os valores da pressão arterial podem variar de uma pessoa para outra de acordo com o sexo, a idade, o tamanho do corpo, entre outros fatores. Sim, o sexo pode influenciar questão de carga hormonal, questão até da menstruação da mulher, entendeu? Essa pressão diastólica e sistólica pode interferir nisso. A idade, principalmente, quando você vai ficando mais velho, sua pressão tende a ficar mais alta, mas existem pessoas mais velhas que ficam com pressão mais baixa. O tamanho, porque o sangue tem que ter uma força maior para circular numa pessoa maior, e outros fatores, que esses outros fatores incluem doença e etc. Tranquilo até aí? Todo mundo entendeu? Fala comigo aí no chat. Estamos entendidos? Deixa eu ver aqui o chat, ver se está todo mundo safe. Isso aí. Todo mundo ok, né? Sim, sim. Bia, isso aqui, daqui do lado aqui, é exatamente isso. Esse aqui, esse vermelhinho do meio é representado pelo sangue, e aqui é a pressão que esse sangue está exercendo nessa artéria. Tranquilo? Sim, esse equipamento aqui é o equipamento eletrônico, mas também tem aquele que a pessoa coloca no seu braço e tem um reloginho aqui que mede também. Tranquilo? Aqui ele tem uma bombinha que ele aperta no seu braço, e aí quando a bombinha estiver apertada, ele vai medir a pressão de sístole. E a partir do momento que ele solta aquela bombinha e vai afrouxando um pouco, ele pega a pressão de diástole, que o ponteiro faz ele desce, vai descendo que você está afrouxando, aí ele dá uma voltadinha, aí ele mede a pressão de diástole. Entendido? Vamos lá, fala comigo que eu preciso saber se vocês entenderam. Toma um cafezinho. Eu tô aqui com vocês, mas aqui por baixo estou fazendo carinho no gato. Ele tá doente. Não para de se coçar, tadinho. Já comprei remédio, já comprei um monte de coisa pra ele. Eu perdi o slide. Já comprei um monte de coisa pra ele, tudo, já gastei uma grana com remédio. Dizendo, não para de se coçar. E dá com aquele colar, não tem? Colar elisabetano que chama. Aí tô fazendo um carinho nele pra ele parar de se coçar. Tô ficando sem voz já. Vamos lá. Aqui é uma parte legal. A gente vai falar sobre os grupos sanguíneos. Vocês sabem quais são o tipo sanguíneo de vocês? O meu tipo sanguíneo é A positivo. O da minha esposa é AB positivo. É importante a gente saber o nosso tipo sanguíneo, porque se a gente precisar fazer uma doação para alguém, ou até sofrer um acidente, é bom ter até um papelzinho dentro da carteira, em algum lugar,
para as pessoas saberem com mais certeza, caso a gente sofra um acidente, Deus me livre, mas a gente precisa receber uma doação de sangue com urgência, entendeu? Vamos lá, grupos sanguíneos. Ao longo da história, muitos estudiosos tentaram curar doenças por meio da transfusão de sangue. No século XV, o Papa italiano Inocêncio VIII, nesse ano aí, estava muito doente. Para curá-lo, foram escolhidos 3 jovens sadios, ou seja, com a saúde boa, para lhe doar sangue. Após receber o sangue do segundo jovem, o Papa teve febre alta, seus rins pararam de funcionar e ele morreu. Você lembra que eu falei na outra aula que os rins também auxiliam nesse sistema circulatório? Não diretamente, mas eles ajudam a filtrar o sangue? Exatamente. Após diversos estudos, descobriu-se que as mortes que ocorreram após as transfusões de sangue, como a do Papa Inocêncio, foram resultado da incompatibilidade entre os tipos sanguíneos dos doadores e dos receptores de sangue. Em 1900, olha só o tempo, o imunopatologista austríaco Karl descobriu a existência de diferentes grupos sanguíneos no sistema ABO, que é o nome do sistema que a gente usa até hoje. Assim foi possível estabelecer a compatibilidade ou incompatibilidade entre os sangues de diferentes indivíduos. O nome é ABO, gente, porque com essa sigla aí a gente consegue ter todos os tipos de sangue. O A, o B, o AB e o O, tranquilo? O sistema ABO está relacionado à presença ou ausência de 2 tipos de proteína, o antígeno ou aglutinógeno, presentes na superfície das hemácias, e o anticorpo presente no plasma, que também é uma parte do sangue. Os anticorpos se ligam a antígenos específicos que são destruídos, inibidos ou neutralizados. Desculpa. Aí aqui a gente tem o quadrinho, mostra o sangue tipo A, que aí diz: o sangue tipo A possui antígeno A na superfície de suas hemácias e o anticorpo antígeno B no plasma, que reage contra o antígeno B. Eu poderia explicar para vocês aqui agora, mas tem uma tabela no próximo que a gente consegue explicar melhor, tá bom? Você tem que saber que o sangue tipo A ele tem antígeno A e anticorpo anti-B, tranquilo? Ou seja, ele tem afinidade com o A e ele tem um anticorpo, ou seja, ele não reage bem com o B, tranquilo? Só precisa gravar isso agora. No sangue tipo B, as hemácias possuem antígeno B em sua superfície e no plasma, anticorpo anti-A que reage contra antígenos A. Tudo isso aí é para falar que é o contrário do A. O sangue tipo B ele tem antígeno B, ou seja, ele reage bem com os sangues B, e ele tem anticorpos antígenos contra o sangue A, entendeu? Esses dois meio que se anulam. No sangue tipo AB, as hemácias possuem antígeno A e B, os dois, em sua superfície. Assim não há anticorpos no plasma. Então, o sangue tipo AB, ele tem afinidade com os dois anteriores, o A e o B, e ele não tem anticorpos contra sangue nenhum, entendido? No sangue tipo O, as hemácias não possuem antígenos em sua superfície, mas possuem anticorpos anti-A e anti-B. Ele é meio que o inverso do AB, entendido? O A e o B são inversamente proporcionais e o AB e o O são inversamente proporcionais. O sangue tipo O ele não tem muita afinidade com os outros tipos de sangue. Ele não é isso mesmo, ele não tem afinidade com os outros tipos de sangue, mas ele tem os anticorpos que ele não pode receber tanto do A quanto do B. Então, ele não pode receber nem do A,
nem do B e muito menos do AB, porque tem os dois, entendido? Vamos lá. Aqui desse lado, a gente tem uma tabelinha de como... Deixa eu só ver aqui se está correndo tudo certo. Ok. Aqui desse lado, a gente tem uma tabelinha dos doadores, vamos dizer assim. Calma, que a gente vai falar dessa tabelinha e depois a gente vai botar mais um empecilho nessa tabelinha. Mas calma. Dos tipos de sangue que a gente viu que tem o tipo de sangue A, o tipo de sangue B, o tipo de sangue AB e o tipo de sangue O, correto? Aí a gente vai ver. O tipo de sangue A, ele consegue receber sangue. Vamos fazer uma situação. Você sofreu um acidente e seu sangue é A. No caso, eu sofri um acidente e meu sangue é A. Eu consigo receber de uma pessoa que tem sangue A, obviamente. Se você tem o mesmo sangue que eu, você sempre vai conseguir doar para mim. E consigo receber de O. Tranquilo? Porque a gente viu lá na outra que o O ele não tem esses antígenos específicos nele. Aqui, ó. Então o O se torna o doador universal. Ele não consegue receber, mas ele doa para todo mundo. Porque aqui, ó, o A não consegue receber o B porque ele tem esse antígeno. O B não recebe o A por causa do antígeno. O O ele não consegue receber de ninguém porque ele tem o antígeno A e B, mas porque ele tem os anticorpos A e B, mas ele não tem antígeno no corpo dele. Igual esses dois. Esse aqui tem um antígeno A, então ele não consegue doar para o B. Esse aqui tem um antígeno AB, então ele não consegue doar para os outros dois. Entendeu? E esse aqui não tem antígeno nenhum. Então ele consegue doar para todo mundo, mas em consideração ele não recebe de ninguém. Mas a gente vai ver isso aqui, calma. O tipo de sangue A, no meu caso, eu consigo receber de A e de O, porque eu já falei. Lembre-se, o O é o doador universal. Tranquilo? Fechou. E o sangue A consegue doar para o A, obviamente, e para o AB. Por que para o AB? Porque o AB ele aceita tanto o sangue A quanto o sangue B ou o sangue AB. Entendidos? O A ele consegue receber de todo mundo. Ele consegue receber do O, porque ele é doador universal, todo mundo consegue receber do O. Ele consegue receber do A, porque tem dentro dele. Ele consegue receber do B, porque tem dentro dele. Ele é AB, então ele consegue receber do A. Tranquilo? Agora vem o B, é o mesmo esquema. Recebe só do B, não recebe do A. Vamos acompanhando a tabelinha. Recebe do O, porque o O é doador universal, como a gente já viu. E ele doa para o B, porque B doa para B, e doa para o AB. Como eu disse antes, o AB recebe tanto do A quanto do B. Tranquilo? Grave na sua cabeça. O sangue O é doador universal. O sangue AB é receptor universal. Tranquilo? O O consegue doar para qualquer pessoa, mas ele não recebe de qualquer pessoa. O AB não consegue doar para qualquer pessoa, mas ele recebe de qualquer pessoa. O, doador universal, AB, receptor universal. Vamos lá agora, AB. O AB, receptor universal, recebe tanto de A quanto de B, tanto de AB e O, recebe de todo mundo. E ele só consegue doar para o AB. Tranquilo? Porque se o AB doasse para o A, por exemplo, ele tem esse antígeno B dentro dele. E aí o sangue coagularia, que é o que acontece se você receber um sangue que tem um antígeno que vai contra o seu sangue coagula. Ou seja, ele petrifica dentro de você. Exatamente, é uma morte terrível. O AB recebe de A, B, AB, O e só doa para B. E já o O só recebe de O, porque a gente viu aqui que ele tem os anticorpos A e B, então ele só vai receber do mesmo que o dele, o O.
E ele consegue doar, porque a gente já disse que ele é doador universal, para o A, para o B, para o AB e para o O. Entendidos até aí? Calma aí. Até aí todos entendidos, né? Queria só ver aqui o chat. Tranquilo. Aí agora a gente vai entrar num negócio chamado de fator RH. Porque além... Gente, isso aqui no começo parece um bicho de 7 cabeças, mas depois vocês gravam. Isso aqui você grava com a vida. Mas vamos lá. Além dos tipos de sangue A, B, AB e O, eles se dividem também em positivo ou negativo. Eu disse no começo da live que o meu sangue é A positivo, correto? Correto. Então a gente já sabe que são 4 tipos de sangue, A, B, AB e O. Então a gente sabe agora que são 8 tipos de sangue, porque cada desse tem um negativo e um positivo. O positivo e negativo, A negativo e positivo, e aí vai. Vamos lá. Agora a gente vai ter aqui, ó, essa tabelinha aqui, ó, do O até esse ponto, ela é idêntica a essa tabela aqui. Entendido? Idêntica, se olhar aqui, ó. Comparando com o O aqui, ó. Idêntica. Mas agora a gente está separando em negativo e positivo os sangues. Descobriram logo depois. Vamos lá. O O negativo, ele tem o fator RH dentro dele, anti-RH. Entendidos? Gravem isso. Todos que são negativos, ele tem esse fator anti-RH dentro dele. Tranquilo? E aí, quer dizer o quê? Que esse sangue, os sangues negativos, eles não conseguem receber o sangue positivo. Negativo só vai receber de negativo. Entendidos? Por causa desse anti-RH. Assim como, o exemplo mais fácil aqui. Assim como o B possui esse anti-A e ele não pode receber de A, ele possui esse anti-RH, que ele não vai poder receber o sangue positivo, senão esse sangue coagularia dentro dele. Aí a gente tem o O negativo, que não pode receber A nem B, entendido? O sangue O negativo não vai poder receber A nem B, porque ele é O, e a gente viu que o O é incompatível. E o O negativo ainda tem esse anti-RH, que ele não vai poder receber sangue positivo. Então o sangue O negativo, ele só pode receber doação de O negativo. Entendidos? E o sangue O positivo, a gente voltando, ele tem esse anti-A e esse anti-B aqui. Então ele não pode receber de A nem de B nem de AB, ele só pode receber de O, mas ele não tem esse anticorpo específico aqui. Então, o O positivo, ele vai poder receber tanto de um doador O positivo, quanto de um doador O negativo, entendidos aqui? E a mesma coisa se repete embaixo. O A negativo, ele vai ter o AB, e a gente olha aqui, o A pode receber de A e de O. Mas o negativo, ele só recebe de negativo. O positivo, ele pode receber dos dois. Tanto do A, aqui ó, o exemplo do A positivo. Ele vai receber tanto do A negativo e positivo, quanto do O positivo e negativo. Entendidos isso? Já o A negativo, ele só vai poder receber do A negativo com o O negativo. Gente, essa tabelinha... Eu sei que eu falando parece um pouco confuso, quanto mais a distância aqui. Mas olhem para essa tabelinha que vocês vão entender rapidinho, tranquilo? Só olhar para a tabela que vocês vão entender. Aqui, ó, o anti-A e anti-B significa que ele não pode, ele é anti o sangue A e anti o sangue B. Quando você é anti alguma coisa, sou anti-flamenguista, eu não gosto de flamenguista, entendeu?
E aqui o anti-RH significa que ele é anti o positivo. Ele só pode receber de negativo. E a mesma coisa se repete. O A ele é anti-B, o A negativo é anti-B e anti-RH. Então ele só vai receber do negativo. E aqui não tem, entendeu? Ele pode receber dos dois. Tranquilo? Isso, calma, que isso a gente vai fazendo exercício que eu vou passar agora e a gente vai se entendendo melhor. Isso só é igual matemática, a gente só vai aprender praticando, tranquilo? Gente, aí tá o exercício de vocês. Seguindo aí, a gente começou na página 266, paramos na 270, que é o exercício de vocês. Eu faço a correção na próxima aula. Página 270 e 71. São esses exercíciozinhos aqui. E a gente vai fazer de boa. Aqui, ó. Tem até a tabelinha aqui de doador e receptor. Tentem fazer isso daqui olhando essa tabela. Entendeu? Não façam esse exercício 4 olhando essa tabela. Porque se vocês olharem essa tabela dá a resposta. Entendeu? Aí vocês vão demorar mais para aprender. Se vocês conseguirem fazer essa tabela olhando aqui, significa que vocês aprenderam. Entendido? Mais uma vez os exercícios aí, página 270, 71, módulo 1. Tranquilo? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Tchau. E até sexta-feira, espero que tudo dê certo. Beijo nos corações. E tchau!